Então eu vou vir aqui. Primeira coisa que antes a gente estava trabalhando era a planta de piso. Eu posso minimizar minha planta de piso e eu vou maximizar minha planta de forro refletido. Sempre não trabalha com esses dois abertos, porque você confunde. Isso eu já mexo com Revit há 1000 anos e eu confundo. Se vocês estão começando, com certeza vai ter confusão. Então sempre quando você estiver trabalhando forro, deixa só o forro aberto. Quando você estiver trabalhando piso, deixa só o piso aberto. Tá? Então eu vou trabalhar a planta de forro refletido, né? E eu vou abrir o pavimento térreo. Com 2 o pavimento térreo do forro refletido. O que acontece? Parece que eu estou olhando para a planta baixa, mas é o contrário. Eu estou olhando para o teto. Tá? Aqui eu estou olhando para o teto. E ele vai funcionar como se fosse piso. Eu vou vir aqui em arquitetura, eu tenho forro. Antes a gente estava trabalhando piso. Eu tenho forro. Na ferramenta forro, a gente não vai editar o forro. A gente não vai mexer, mas ele funciona como se fosse piso. Ou eu posso usar o genérico, que ele vai ser um plano sem dimensão. Ele vai ser só uma lâmina. Ou você pode usar o plano mesmo, não tem problema. Eu vou usar o plano mesmo, não vou entrar em especificação. Tá? Eu posso fazer um forro automático ou efetuar um croquis do forro. No pavimento térreo, aqui na apostila, ele pede que considere a altura de deslocamento 2,80 para o pavimento térreo. No pavimento térreo, que é o que eu vou efetuar o croquis do forro. Eu estou utilizando a altura do deslocamento 2,80, igual a apostila me diz. Então eu vou efetuar o croquis. Vou clicar aqui em efetuar o croquis. Eu vou desenhar o forro, tipo piso. Eu preciso tomar cuidado que no andar térreo eu tenho o vazado da escada, senão o meu forro vai... Eu vou subir a escada e vou bater a cabeça no forro. Então tenho vazado aqui. Terminei, concluo. O forro, geralmente eu não tenho uma paginação tão refinada, então eu poderia até fazer todos de uma vez. Mas para não perder o costume, eu vou fazer um por vez. Arquitetura, forro, efetuar croquis, pegar o retângulo, 2,80 ali. Cozinha. Arquitetura, forro, efetuar croquis. Aqui fora eu também vou colocar um forro, só para colocar uma luminária aqui, porque senão ele não tolera luminária. 2,80, concluir. Né? Então agora eu tenho forro nos 3 ambientes do pavimento térreo. No pavimento superior, estou a planta de forro refletido, pavimento superior. Eu vou lá, arquitetura, forro, no pavimento superior, é 2,60 a altura. Então eu vou mudar isso. 2,60. E eu não vou utilizar ou efetuar croquis. No pavimento superior é o único que dá. Tá? No pavimento inferior eu tenho o buraco da escada. Vou efetuar o forro automático. Se você aproxima aqui, você vê que ele já faz o perímetro. Então, vou executar. Cada clique é uma execução. Toma cuidado. Porque se você clica mais de uma vez, ele dá erro porque coloquei 2 forros aqui. Aí eu confundo, clico de novo. Criei 3 forros aqui. Tá? Então, toda vez que eu clico no forro automático, eu crio um. Apertei ESC 3 vezes. Clico aqui, vou deletar os 2 forros que estão sobressalentes. O último aqui, o terceiro, ele ficou transparente. Se ficou transparente, significa que não tem outro escondido. Tá? Beleza. Fiz a colocação do forro. Ela não é complexa. O forro dá para colocar automático. Nos próximos, que ele fala sobre as luminárias
sobre as aberturas que são portas e janelas no plano Cobogó. Depois eu tenho paisagismo e mobiliário. Cadê o mobiliário? Aqui em cima. Eu pulei o mobiliário. Paisagismo e mobiliário, todos eles vão ser do mesmo protocolo de aplicação. Tá? Então, eu vou dar uma pausadazinha para vocês colocarem o forro. Então, vou mostrar aqui o... Ó, o forro é como se fosse um outro piso. Ó, ele está aqui. Né? Ah, mas ele não está encostando na minha laje. Isso não tem problema. Tá? Para fazer essa colocação, eu teria que me preocupar lá em cima. Ó. O forro está acontecendo. Vou ocultar. Por quê? O forro ele serve para mim passar fiação entre a laje e ter um acabamento bonito, para fazer loja, para fazer cenas, para uma vitrine, né? Então o forro ele serve para mim fazer uma estética. E tem uma coisa que é bacana, a gente fazer uma separação de sanca e tabica. Esse daqui, essa forma que eu estou colocando, eu não seria responsável pela colocação do forro, de executar o forro, e também o projeto não é meu. Por quê? Quando tem uma contração ou dilatação de material, da casa mesmo, se eu não tenho uma junta de dilatação, provavelmente esse forro vai trincar, e eu estou colocando de parede a parede. Então, isso aqui é só para ilustrar que existirá um forro. Eu não estou fazendo o projeto do forro. Tá? Nossa última coisa hoje vai ser meio encavalado, porque funciona tudo do mesmo jeito. Quero colocar mobiliário. Né? Vou vir aqui no pavimento respectivo, e aqui na arquitetura eu tenho um tal de componente. Esse componente, quando você abre as opções de componente, você vai ver que tem algumas famílias já carregadas. Como, por exemplo, ó, cadeira Siena, posso trazer para cá. Por isso que eu falei que é brincar de The Sims. Barra de espaço, ele rotaciona a maior parte das famílias, não são todas. Coloquei aqui, ó. Ah, mas aqui vai ser melhor um sofá. Vou procurar um sofá que tem um sofá. Ó, colease emu vaso alto. Vou colocar o vaso alto aqui. É brincar de The Sims. Você vai... Ó, vaso baixo. Você vai mobiliar. Ó, você vai mobiliar a casa. Não só mobiliar a casa, né? Mas aqui, ó, por exemplo, luminária de rua contemporânea. Vou vir aqui. Cadê a minha rua? Tá? Onde o mouse está é a parte da lâmpada, tá? Vou colocar uma aqui. Calma aqui. Tem a luminária de chão. Que esse aqui, por exemplo, é um dos exemplos, né? Um poste. Eu tenho outras luminárias de chão que são para leitura. Vou colocar aqui. Para leitura, acho que esse aqui está trocado. Eu tenho algumas luminárias, que é o spot de luz exterior. Ela também é para chão. Opa, eu mudei ali. Arquitetura componente. Spot de luz para chão. Coloquei aqui algumas luzes. Eu falei que ia ser meio que tudo meio que cavalado. Por quê? Porque aqui eu também vou colocar, por exemplo, árvore. É na mesma ferramenta. Estou colocando árvore tropical.
Quem tem um dom, uma sensibilidade maior de utilizar vegetação, coloca vegetação. Quem não tem, coloca o mato. Eu, por exemplo, não tenho muita sensibilidade para colocar. Ela vai ficar preta, tá? Isso aqui depois eu vou ensinar com que ela vai ficar transparente. E aí você vai fazer a colocação dessas plantas. Não só das plantas, mas também na planta baixa, eu vou poder colocar a arandela. Também tem a arandela aqui. Tem o fusca e tem as pessoas. O fusca. Só toma cuidado com a Tina. Não, com a Cíntia, desculpa. Porque a Cíntia é uma pessoa que está sentada no meio do nada. Antigamente, a gente renderizava, descobria só depois da renderização. Agora ela aparece sentada. Então dá para você perceber que tem uma coisa errada. Na planta baixa você pode colocar as arandelas. Cadê a arandela? Aqui, ó, arandela. Que você vai colocar, aqui tem a altura dela, você coloca encostada na parede. E na planta de forro, você vai colocar a iluminação que vai ser iluminação de forro. Ela só é acoplada a forro. Tem essa redondinha, tem essa aqui que é quadrada. Não sei porquê, iluminação barra de espaço não rotaciona. Tá? Então eu preciso colocar e depois rotacionar caso seja o que você quer. Depois que eu rotaciono ela. Então assim, mobiliário, o forro foi o único diferente. Mobiliário, luminária, aberturas que vão ser portas e janelas, que a gente já mexeu, com a boba pula. E o paisagismo, eles vão ser meio que parecidos. Né? Eu simplesmente coloco e ajusto. A luminária, para quem tiver uma preocupação maior, para fazer uma coisa mais lumínica, né? Você pode colocar a luminária, você pega a ferramenta de cota alinhada e você coloca uma cota temporária. Né? Coloquei aqui. E aí você pode selecionar o objeto e digitar o número que você quer que seja a distância até a parede, você pode reajustar. Se você quiser fazer uma distribuição equidistante, você clica na linha, tá? Na cota que você fez, e você aperta esse botão EQ, que aí ele vai forçar a ficar uma distribuição equidistante. Só fica a dica, se você coloca essa distribuição equidistante, depois você volta a quebrar ela, você clica de novo, para você ter liberdade de mexer. Porque se eu deixei ligado e deletei a cota, mesmo assim, ele vai ficar travado. Olha só, ele vai querer quebrar, mesmo que eu mexa depois. Então é interessante que, se você coloca equidistante, você quebra a equidistância depois para deixar numérico a cota. Tá? E, precisa apagar depois? Não, a gente nem vai colocar a cota de forro. Tá? Por exemplo, eu quero essa aqui no meio dessa sala. Pego essa ferramenta da cota, traço a cota e clico equidistante. Ele ficou no meio da sala. Apertei aqui de novo, 88, 88. EQ. Então eu tenho, para quem quiser desafiar um pouquinho mais, EQ.
Já pode começar a brincar com isso. As cotas não vão estar pretas. A única diferença é essa.